Oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Jéssica, terapeuta especialista em reprogramação emocional e analista de temperamentos. E hoje eu quero conversar com você sobre algo muito profundo, algo que pode estar escondido aí dentro de você há anos e talvez você nunca tenha percebido a raiz dessa dor. Primeira coisa que eu quero te perguntar, eu quero que você faça uma análise bem profunda. Você sente que você aceita pouco dos homens? Que você repete padrões nos seus relacionamentos? Que você atrai sempre o mesmo tipo de homem? Talvez a origem disso não esteja em você hoje adulta, mas na criança que você foi um dia. Na menina que cresceu sem a presença afetiva de um pai. Às vezes você até teve um pai vivo, mas que pareceu um morto-vivo, né? Então era aquele pai que estava vivo, mas ausente ao mesmo tempo. Ou porque trabalhava demais, ou porque realmente não priorizava a família, né? Priorizava, às vezes, uma segunda família. Então, para aquele pai que pode ter traído sua mãe por anos, né? Ou até mesmo você que não teve um pai presente, você, enfim, cresceu ali, seu pai te abandonou, você não chegou nem a conhecer o seu pai, né, fisicamente. Ou ele faleceu e aí você teve que ficar com avós ou só com a sua mãe, ou até mesmo com um irmão, um tio, que pode até ter sido ali por muitas vezes o teu espelho do que seria um pai, né? Esse irmão, esse tio, esse avô, enfim, essa presença aí, ou às vezes até mesmo um padrasto, mas não é a mesma coisa, né? A gente tem a nossa figura paterna ali. E hoje eu quero falar exatamente sobre o impacto dessa ausência, tá? Na sua vida, mulher. Hoje você vai entender o que a ausência paterna causa na vida de uma mulher e como isso impacta a sua autoestima, seus vínculos afetivos e até mesmo a sua visão de amor. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como começar a curar essa ferida. Desde a infância, o pai é o primeiro homem da vida de uma menina. É com ele que ela começa a construir a ideia de como um homem deve tratá-la. Um pai presente, amoroso, respeitoso, que tem ali aquele acolhimento, é afetuoso, transmite para a filha uma mensagem muito poderosa de que você é digna de amor, cuidado e respeito. Agora, quando esse pai é ausente emocionalmente, fisicamente ou afetivamente, o que essa menina escuta, mesmo de forma inconsciente, é o seguinte: você não é importante o suficiente para que alguém fique. E essa mensagem molda toda a estrutura emocional dela como mulher, já desde ali da infância. A neurociência já comprova que nossas primeiras experiências emocionais elas vão moldar não apenas a nossa personalidade, mas também ali a estrutura do nosso cérebro. Então, quando uma criança ela vive um abandono, uma rejeição ou uma negligência emocional, como no caso da ausência paterna, o cérebro ele ativa o que chamamos de modo de sobrevivência. Isso significa que estruturas como a amígdala cerebral, ligada ali ao medo, à vigilância emocional, ficam hiperativadas. Então essa criança, ela cresce com um sistema nervoso em alerta constante. É como se o cérebro dissesse o tempo todo o seguinte: cuidado, a qualquer momento alguém pode te deixar. Já sentiu isso? E além disso, a falta desse vínculo seguro com o pai, ele pode prejudicar a liberação de hormônios como ocitocina, o hormônio da conexão e da confiança. Ou seja, essa criança ela vai crescer sem saber confiar, sem saber receber amor e sem saber se sentir segura dentro de um relacionamento. Então, essa programação, ela se repete na vida adulta, como um script emocional inconsciente do que ela sentiu lá na infância por essa ausência paterna.
E o pior, ela começa a se sentir atraída por pessoas que geram o mesmo tipo de insegurança emocional que ela viveu com o pai, justamente com essa falta, com essa ausência. E isso é o que chamamos de repetição de dor, repetição de padrão. Então a mente, ela busca o que é conhecido, mesmo que o conhecido seja o que destrói. É conhecido, nosso cérebro busca pela zona de conforto. Mas agora que você entende isso, você pode começar a escolher diferente. Então, essa ausência paterna, ela vai gerar impactos muito profundos, não só emocionais. E é por isso que, mesmo sabendo racionalmente que você merece mais, muitas mulheres se sentem atraídas por homens que reforçam essa dor que viveram lá na infância por essa ausência paterna. Aí você pode estar se perguntando, mas Jéssica, eu fui cuidada ali, tive o afeto do meu avô, do meu tio, do meu irmão, mas não substitui. E muitas das vezes você pode ter tido realmente esse relacionamento ali, essa relação com outros homens ali que cuidaram de você como se fosse de fato um pai. Mas não é a tua figura paterna original, entende? E não só isso. Pior ainda para aquela mulher que não teve nem esse pai presente, seja fisicamente ou até emocionalmente, né? Enfim, como você já viu aqui que eu falei pra você. Mas aí ela vai e tem um irmão que humilha, que é rígido, por exemplo, o irmão mais velho, que representa essa figura masculina pra ela também. Então, ou um avô muito severo, ou às vezes que até, né, um tio que se aproveitou, né, da inocência dessa criança que se via já vulnerável pela falta de um pai ali. Você entende o que eu tô falando, né? Imagina, ela já cresce com essa dor de não ter o seu pai presente, ainda mais de ter tido essas figuras masculinas que deveriam cuidar, proteger, dar segurança, também a maltratarem. É como se estivesse de novo falando, tá vendo? Você não merece ser amada. E ela leva isso pra vida adulta. E essa ausência de um pai pode gerar várias feridas emocionais. Algumas delas são rejeição, então aquela sensação de que ela não foi boa o bastante para ser amada. Abandono, então aquele medo constante de ser deixada, trocada, esquecida. E até mesmo uma desvalorização. Então a mulher sente que ela precisa fazer muito para ser notada, para ser aceita, para ser vista. Porque ela acredita que quanto mais ela fizer pelo outro, mais o outro vai ficar, aceitar, vai ver o valor nela, vai enxergar o quanto ela é preciosa e vai querer ficar com ela, não vai querer abandoná-la, que nem o pai fez lá atrás, quando ela era criança. Entende como tudo vai se ali conectando? E muitas vezes essa mulher, ela vai crescer tentando compensar essa ausência paterna, sendo perfeita, agradando demais, ou aceitando migalhas emocionais, aceitando o inaceitável para ter ali a presença masculina, ter aquela aceitação masculina, aquela presença que faltou um dia. Então, como que isso vai afetar nos relacionamentos amorosos? Porque essa mulher, essa criança, ela vai crescer, ela vai virar uma mulher, né? Então, essa mulher que não teve uma figura paterna ali saudável, costuma buscar inconscientemente, gente, é inconsciente, não é consciente, né? É obviamente que se eu falar isso agora pra você aqui, você vai falar assim, nossa, Jéssica, não, eu não tive presença de um pai, mas não, eu não quero um cara que me maltrata, que me trata, sabe, como se eu não tivesse valor algum. Mas aí você vai parar e vai refletir, vai começar a ver ali mais a fundo todos os seus relacionamentos. Lá de trás, desde o primeiro. Como que foram esses relacionamentos? Será que foram relacionamentos? Podem até ter durado bastante tempo. Não é questão de duração. Não é questão de quantidade. É questão de qualidade dessa relação. Como que foi? Como foram os seus relacionamentos? Faça essa análise agora. Poxa, eu tive um pai extremamente ausente fisicamente. Ele até é vivo até hoje, por exemplo. Mas ele priorizou o trabalho ao invés da família. Ele priorizou ali a segunda família que ele teve fora do casamento ali com a minha mãe, por exemplo. Ou às vezes você até veio de uma traição também, você nasceu de uma traição e esse pai foi extremamente ausente ali. Então,
como é que foram seus relacionamentos. Nossa, realmente, eu só tava aceitando homens, assim, extremamente, às vezes, violentos, indisponíveis. Vai conectando com o que eu tô falando aqui ao longo desse vídeo. Vai se analisando. Porque o que acontece? Essa mulher que ela não teve uma figura paterna saudável, ela costuma buscar inconscientemente esse pai nesses relacionamentos amorosos. Então, ela se envolve muitas das vezes com homens indisponíveis, ausentes, frios, que tratam ela como o pai tratou, com distância, com frieza, com silêncio, com desprezo. Foi isso que ela sentiu ali, dessa relação, dessa interação com o pai dela. Então, ela tolera muitas vezes o mínimo, porque ela nunca aprendeu o que é ser tratada com carinho e respeito. Ao contrário da menina que cresceu ali com o pai presente, mostrando o que é aceitável, o que não é, né? O quanto essa presença ali, essa figura masculina gera segurança para ela não aceitar o mínimo, né? Não aceitar menos que isso. Então, essa criança, ela vai crescer e essa mulher vai começar a tolerar o mínimo, porque ela nunca aprendeu o que é ser de fato tratada com carinho, com respeito, com segurança, com amor. Então, pior, quanto mais esse homem a rejeita, mais ela se apega. Porque isso ativa nela a criança interna que ainda está tentando convencer inconscientemente o pai de que é digna de amor. Você está tentando convencer. E aí você faz exatamente isso, reproduz isso nos seus relacionamentos. Tentando convencer esse homem que está com você de que você é digna de amor. Mas você percebe que você está repetindo padrão, exatamente um cara frio, às vezes narcisista, às vezes traidor compulsivo, às vezes um cara indisponível emocionalmente, né? Às vezes você se envolve, às vezes até com homens casados, buscando essa aprovação, esse afeto que você não teve lá atrás. Um exemplo claro disso é a história da atriz Marilyn, a icônica, que eu vou deixar aqui a fotinho para vocês verem. Apesar de ser considerada um símbolo de beleza e sensualidade, ela teve uma vida emocional extremamente instável. Tá? E a neurociência explica que o cérebro emocional ele vai registrar a dor da rejeição como uma ameaça. E aí passa a buscar ali inconscientemente formas de corrigir esse vazio. É como se estivesse tentando consertar o tempo inteiro. Foi o que aconteceu com a Marilyn. Ela tentou em vários relacionamentos recriar a cena original da infância, ali esperando que alguém ficasse, quando o pai foi embora. Mas ninguém ficou, porque essa ferida, ela não era externa, era interna. Então, Marilyn, ela nunca conheceu o pai. Então, sua infância, ela foi marcada por rejeição, orfanatos, lares temporários. E na vida adulta, ela repetiu esse padrão. Então, relacionamentos conturbados, casamentos fracassados, carência afetiva intensa, aquela busca de aprovação incessante, aquela autocobrança em ser perfeita, em ser a melhor atriz da época, e nunca se sentir boa o suficiente, porque internamente ela não sentia isso. Apesar de toda a fama que ela teve, internamente ela se sentia um fracasso muitas das vezes. Tem registros em diários que ela escreveu, enfim, tem um documentário muito bacana, quem quiser eu posso até deixar aqui nos comentários para quem quiser assistir mais profundamente e estudar, né, toda essa, acho que a história dela, a vida dela, comprova muito, registra muito isso que eu tô falando para vocês. E na história dela é muito triste também, porque ela teve muitas questões com a figura masculina, né? Então, além dela ficar buscando esse pai que ela tentou, né, encontrar, enfim, por toda a vida e buscou isso nos relacionamentos também, ela também teve situações com pessoas que cuidaram dela, né, homens ali que cuidaram dela, você entende o que eu tô querendo dizer, e que foram lá e fizeram o que fizeram, né, antes dela ser famosa. E então imagina como que foi a cabeça, né, o emocional, a saúde mental dela por anos. Então, os homens que seriam os homens que iriam cuidar dela ali, né, ser uma figura paterna, acabaram só usando ela,
né? Naquele sentido mesmo. Que eu não posso falar aqui no vídeo, senão cai. E se você se identifica com essa história, se você também sente que está buscando o amor de um pai nos homens com quem você se envolve, se relaciona, e que esse vídeo te deu essa consciência, saiba que a cura é possível, tá? A boa notícia é que o cérebro tem uma neuroplasticidade, então sim, é possível reprogramar essas memórias emocionais e curar a ferida da ausência paterna. Mas principalmente com apoio terapêutico, muito acolhimento e ferramentas específicas para aquela criança ferida começar a sentir segurança e amor real dentro de você. Porque a criança interior, ela ainda vive aqui em você, ela habita em você. Mesmo que você tenha 50 anos, 60, 70, 30, 40 anos, não importa. A sua criança interior, ela ainda tá aqui. E ela vive ali, ela sente exatamente aquela dor que ela sentiu há anos atrás. E vai repetindo esses padrões, como eu falei aqui ao longo do vídeo. E eu quero te passar aqui alguns passos para essa cura emocional dessa ferida. Ela começa com 3 passos principais. O primeiro de todos, reconhecer a ferida. Para de minimizar a dor dizendo, foi assim mesmo, foi o que o meu pai fez, é o que ele podia dar. Sim, ele pode ter feito o que soube, o que tinha para dar. Mas isso não diminui o que você sentiu, o impacto disso em você. Não menospreze que isso dói em você até hoje. Reconheça. Caramba, isso dói. Jéssica, isso dói demais. Como eu queria ter tido um pai presente, um pai, sabe, que me levava pra sair, que ia lá nas festas da escola, no dia dos pais, estava ali na apresentação, estava ali comigo. Poxa, eu via minhas amiguinhas da escola acompanhada dos pais, aquilo ali era tão, sabe, bonito de ver, e eu não tive isso, eu sentia raiva, ódio. Deixa vir, sinta o que precisa sentir. Nomeie suas emoções. Eu vejo que um grande problema hoje na nossa geração é tentar, sabe, a todo custo minimizar as emoções. Tristeza, raiva, alegria, enfim, são emoções que a gente precisa sentir. E é natural sentir. O que não é natural é você tentar reprimir essas emoções. Reprimir a todo custo, a todo custo. Não, eu não posso sentir dor, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir. Eu tenho que estar alegre o tempo inteiro. Quem é alegre o tempo inteiro? Quem é feliz o tempo inteiro? Sinta, se permita sentir. Se você nunca se permitiu sentir, aqui, nesse canal que você tá vendo, assistindo agora esse vídeo, você tem permissão para sentir isso. Para sentir essa raiva que tá acumulada aí dentro de você há anos. Esse ódio, essa sensação de injustiça. De, poxa, por que fulana tinha um pai presente e eu tive um pai extremamente, sabe, violento, extremamente ausente, extremamente rígido. Não senti afeto, cuidado, não me sentia segura na minha própria casa. Sinta isso. Reconheça essa dor. Sinta. Você pode sentir. Se alguém todo. Porque às vezes, até mesmo essa figura fala: não chora. Engole choro. Reprime isso. Agora eu estou dizendo: sinta. Coloca pra fora. É saudável. É natural que você sinta isso. E que você coloque pra fora. Esvazia seu coração. Sinta o que você tem que sentir. Senão você sempre vai ficar repetindo padrões. Enquanto você não tiver ali consciente, despertar o seu inconsciente, tomar essa consciência, você vai continuar repetindo o padrão, procurando muitas das vezes inconscientemente o seu pai nesses relacionamentos. Ai, mas eu odiava meu pai, como é que eu tô buscando ele? Sim, está inconsciente. Segundo passo, ressignifique a ausência. O que é ressignificar essa ausência? O seu pai ele pode ter sido ausente, mas isso não define o seu valor como mulher. Você não precisa mais repetir a história, o padrão repetitivo da sua avó, da sua mãe, agora com você. Porque aí você vai começar a olhar mais profundo, você vai ver que seu pai e da sua mãe também era assim. O pai da sua avó também era assim. Você vai olhar, você fica assim, meu Deus do céu. Então, vai acabar em você essa repetição de padrão. Você não sabe o que acontece? Você começa a repetir padrão
Aí você casa com um homem totalmente disfuncional, exatamente igual ao seu pai, em comportamentos, atitudes. E aí você vai ter filhos. Se você tem, ou se é que você quer ter filhos. E aí sabe o que acontece? Eles vão repetir a mesma coisa. Eu falo uma frase pra mim que eu quero trazer aqui pra você, com todo o carinho do mundo. A gente não escolhe os nossos pais. A gente não escolhe a família que a gente nasceu. Mas a gente tem o poder, nós mulheres temos o poder de escolher com quem iremos nos casar. Quem será, isso é, se for um sonho seu, uma vontade sua, pai dos seus filhos. Então não queira mais repetir esses padrões. Corta, acaba em você. Acabou comigo, assim, ó. Acabou, não vou levar isso mais para as minhas gerações futuras. Chega. A partir de hoje, eu decido fazer diferente. Eu vou escolher um homem completamente diferente do padrão que eu tinha inconsciente, tá? Era inconsciente do meu pai. Porque é óbvio que se for consciente, você vai falar, Jéssica, é óbvio que eu não quero alguém igual ao meu pai, né? Pra ser meu esposo e pai dos meus filhos. Só que é inconsciente isso. Não é consciente. Você fala que não quer, mas o seu padrão inconsciente está registrado lá dentro. É como se fosse um Windows 95 rodando na sua máquina mais potente de inteligência artificial hoje em dia, entende? É incongruente, mas é o seu inconsciente, precisa mudar esse software aqui dentro, entendeu? Que é o que eu digo que é ressignificar, reprogramar o seu emocional, reprogramar o seu padrão. Senão você continua repetindo, mesmo tendo todo o conhecimento do mundo, mesmo tendo todo o acesso. Você fala, caramba, eu já entendi isso que está acontecendo, mas por que que ainda eu repito as mesmas coisas? Consegue entender? Então a gente precisa reprogramar. E como você faz isso? Terapia. Muita terapia. Mas terapia para ter ação, movimento. Senão não adianta. Senão é como se estivesse só tendo mais conhecimento, mais conhecimento. Só que conhecimento, você acaba até engordando o seu cérebro com tanto conhecimento. Mas você tá aplicando na sua vida, no seu dia a dia? Você tá quebrando o padrão? Por exemplo, aí você começa a conhecer uma pessoa. Vamos supor que você é solteiro. Tô conhecendo alguém, tal. E aí, eu vi que antes eu tava só repetindo o padrão. Caras muito parecidos com meu pai, inconscientemente. Agora, como é que eu faço pra mudar isso? Eu já te aviso, o seu cérebro, lembra que eu te falei no início do vídeo? O nosso cérebro, ele ama o que é conhecido. Ele ama o que é padrão, porque já tá registrado ali. Então é muito mais fácil, ele não gasta energia. Agora, ele tá na zona de conforto. Agora, quando você decide romper um padrão, não é tão simples quanto parece. Por isso que eu falo, falar o conhecimento aqui que você tá tendo parece ser simples, mas na prática, na ação, no dia a dia, é que você vai ter que sabe realmente se movimentar. O que acontece? Você provavelmente já tem um registro de tipo de homem. Então, quando você começa a conhecer um homem que às vezes não tem nada a ver com seu pai inconscientemente, você perde interesse por esse cara. Você fala, esse cara, não sei. O cara é super gente boa. É um homem assim que você fala, meu Deus, é esse. Assim, outra pessoa consegue enxergar, mas você não enxerga. Por quê? Porque já tá registrado lá no seu subconsciente, seu inconsciente, o padrão que você já está acostumado. Então, aquele que é diferente do seu padrão, você vai... O que vai acontecer? Não quero. Ah, não, esse não. Ah, mas esse é muito baixinho. Olha o que o seu cérebro vai começar a dar de desculpa para tentar exatamente fazer com que você continue repetindo o que é conhecido, o que é padrão, o que é disfuncional. Então, você precisa acessar o novo. E para acessar esse novo padrão, esse novo, é uma luta interna. Por isso que você precisa de ferramentas. Por isso você precisa de terapia. Para você conseguir fazer isso. Senão, por si só, você não consegue. Porque é o que você já registrou lá atrás. Seu cérebro quer o que é conhecido, o que é familiar. Tá fazendo sentido para você aí, do outro lado? Entenda que você não precisa mais repetir a história. Você pode escolher parar de buscar em outros homens aquilo que seu pai não te deu.
E o terceiro passo é você reprogramar essa sua criança interior. Com apoio terapêutico, é possível cuidar dessa parte ferida dentro de você. Aquela menina ainda está aí, esperando por amor, por validação, mendigando esse afeto. E agora você adulta pode ser esse colo que você tanto precisou, esse abraço, essa cura. Então, se esse vídeo te tocou, se você se viu em tudo que eu disse, não ignore essa dor. Ela pode estar sabotando a sua vida amorosa, a sua autoestima, a sua forma de se enxergar também. O seu valor que você dá a si mesmo. Você merece viver uma história nova. E se você quiser dar esse passo, aqui no canal eu compartilho esses conteúdos que ajudam mulheres a se curarem, a se reconstruírem, viverem relacionamentos mais saudáveis, começando por si mesmas. Esse relacionamento interno. E você pode começar fazendo terapia também. Vou deixar todos os meus links aqui abaixo na descrição desse vídeo. E compartilhe esse vídeo com uma amiga que você conhece, que talvez também tenha passado por essa dor. Você não precisa mais repetir essa história. Lembre-se, você pode ser a mulher que quebra esse ciclo de dor, de repetição de padrão da sua família. Você não é o que você viveu, você é o que você escolhe curar. E a neurociência comprova, você pode reescrever a sua história. Escolha reescrever a partir de hoje, com um final totalmente diferente do que a história que você já se viu repetindo tantas e tantas vezes. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui abaixo, que eu quero saber. Até o próximo vídeo.